Muito bem, estamos no final do capítulo 19 do Evangelho de João, 38 a 42. Evangelho de João 19, 38 a 42. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste, um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. E do Pai, mais uma vez, diante da Tua Palavra, nós pedimos que o Teu Espírito, Ele nos revele, nos inspire e que fales conosco, para que Cristo Jesus seja glorificado. Vidas sejam alcançadas, é o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Evangelho é um termo do Novo Testamento. Essa palavra, ela não aparece no Velho Testamento, ainda que haja a semente do Evangelho, não há esta palavra. E como é que a Bíblia define o Evangelho? Nós temos duas definições, uma em Romanos e a outra em Coríntios. A de Romanos diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego, do gentio. Visto que no Evangelho a justiça de Deus se manifesta de fé em fé, e o justo viverá pela fé. Essa é uma definição, é o poder de Deus. A outra definição está em 1 Coríntios capítulo 15, os versos de 1 a 4, que vamos ler, porque tem uma questão aqui para nós começarmos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Ele diz que vem lembrar o quê? Venho lembrar-vos o evangelho. Evangelho que vos anunciei, o evangelho que vós recebestes e evangelho no qual ainda perseverais. Continue. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui nesses dois últimos versículos, o apóstolo Paulo ressalta 3 palavras. Ele diz que Cristo morreu, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras.
Para que o Evangelho se manifestasse, nós tivemos, em primeiro lugar, a encarnação do Verbo. Esse é o grande mistério do Espírito Santo. A encarnação de Cristo Jesus. Nós lemos em Lucas 1:35, quando o anjo conversa com Maria, o anjo Gabriel, ele fala deste mistério que é incompreensível para nós. Deus encarnado. Os gnósticos detestam essa ideia. Como pode Deus estar na matéria, estar encarnado? Mas esta é a pista fundamental, e é a obra do Espírito Santo. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Você percebe aqui a ação da Trindade iniciando a encarnação, o Verbo que se fez carne. Ele veio nesse mistério, como Deus, Cristo, Jesus, duas naturezas, um só. Ser, essa união teantrópica que os teólogos falam, é o grande mistério do Espírito Santo. A segunda questão é a cruz. A cruz é o ponto mais alto do mistério de Jesus. Não existe lugar mais importante do ministério de Jesus do que a cruz. Em João, no capítulo 12, verso 27, Jesus ali na semana da sua crucificação, num momento muito especial, ele está dizendo algo que chama muito a nossa atenção. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. No momento em que os gregos dizem, queremos ver Jesus, Jesus fala que o grão de trigo tem que morrer. Porque se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar só. E ele vai para frente e diz, agora está profundamente angustiada a minha alma, e eu vou pedir ao Pai para me salvar desta hora, se foi precisamente para esse fim que eu vim. Então, esta é a nota principal de Jesus. O ministério dele termina quando ele rende o seu espírito. Naquele momento, findou o ministério salvífico de Jesus Cristo. Quando ele entregou o seu espírito, depois que ele bradou, está consumado. E agora ele entregou o seu espírito e morreu. Domingo passado nós vimos que os soldados, a pedido dos judeus, foram para quebrar as pernas dele, o crurifrágil, mas quando chegaram, quebraram de um e de outro, mas quando chegaram nele, ele já tinha entregue a sua vida. Ele espontaneamente a deu, nós vimos isso, e agora ele está morto. Aquilo que nós falamos do aparente fracasso da cruz, declarado pelo Papa Francisco, na verdade foi total vitória da cruz. A vitória do Senhor
contra esta história caída. Mas temos um sepultamento que está dentro do conceito do Evangelho. Cristo morreu, segundo as Escrituras, foi sepultado. Por que ele foi sepultado? Porque havia uma profecia, e há também, ele disse que o único sinal que seria dado a essa geração incrédula e perversa era o sinal do profeta Jonas, que assim como Jonas esteve no ventre do peixe, em 3 dias e 3 noites, que o Filho do Homem estaria no ventre da terra durante este período. E é um período muito importante. O sepultamento de Jesus é o fato mais lamentável dos discípulos. Por quê? Porque nenhum deles estava presente na crucificação de Jesus, e nenhum deles estava presente para levar o corpo dele. Até João, que permaneceu até o final, desaparece. Quem aparece? Aparecem 2 discípulos ocultos, 2 discípulos anônimos. Os verdadeiros discípulos do Senhor não estão. Os discípulos de Jesus, com exceção de João, sumiram no período da crucificação e estavam fora na hora do sepultamento. Queridos amigos, não tinha 6 amigos para levar o corpo? Se fosse aqui no Brasil, há uma história de um grande milionário, muito rico, e morreu, e depois ele deixou um testamento. No dia que foi aberto o testamento perante o juiz, ele dizia: os meus herdeiros são todos os que estiveram no meu velório. E no seu velório só tinha o jardineiro e o mordomo. Interessante, não tinha ninguém. No sepultamento de Jesus, os discípulos dele sumiram. Quem aparece são exatamente esses 2, José de Arimateia e Nicodemos. Nós vamos cotejar os 4 evangelhos para ver esses camaradas, esses ocultos. Vamos primeiro para Mateus capítulo 27, 57 a 61. Mateus 27, 57 a 61. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Então, aqui nós vamos tirar algumas coisas, vamos pegar algumas coisas. Primeiro, ele era um homem rico. Ele era de Arimateia. Arimateia possivelmente seja a mesma cidade onde nasceu o profeta Samuel, em Efraim. Ele era de Arimateia, ele chamava-se José e era também discípulo de Jesus. Mas ele só aparece agora. Vamos para frente.
Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Aqui, vamos parar aqui um pouquinho só. Aqui nós vimos outra coisa. Volta um pouquinho mais. José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho. Guarda esse detalhe, porque tem coisas para ir, para a gente entender depois a ressurreição. Ele segue agora. Depositou no seu túmulo novo. Era um local que havia um túmulo novo do próprio José de Arimateia, que fizera abrir na rocha e, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, retirou-se. Aqui, até só aqui, né? Achava-se ali sentada em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. A outra Maria é a Maria, mãe do José e do Judas, dos outros, que já vimos aqui no passado. Faz parte das três Marias. A mãe de Jesus também não estava aqui. Muito acabadinha, sofrendo, ela não estava ali. Vamos agora para Marcos, Evangelho de Marcos 15, 42 a 47. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Aqui tem uma coisinha até interessante, viu? Aqui nós temos José de Arimateia, já vimos que ele era rico, que ele tinha um túmulo, ele era um homem, que ele era um ilustre membro do Sinédrio. E também esperava o reino de Deus. E essa palavra aqui é muito interessante. Ele se apresenta resolutamente, com toda a ênfase, e pediu o corpo de Jesus. Continua. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Você lembra que lá atrás eles ficaram preocupados, porque o corpo ia ficar muito tempo. Você sabe que um sepultamento pode demorar até 72 horas. Uma crucificação poderia demorar até 72 horas. E ele foi sepultado, foi crucificado às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde ele já tinha morrido. Os outros dois foram quebrados as pernas. Domingo eu fiz até uma encenação, a questão da respiração, mas ele ficou admirado, já morreu, e chamou o centurião e perguntou se havia morrido mesmo. E aí? Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Você presta atenção que este baixando o corpo, foi ele que fez sozinho? Ele baixou o corpo, ele envolveu em um lençol que comprara e o depositou. Aqui ele não diz que o túmulo era dele, mas diz num túmulo que tinha sido aberto na rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. E parece que ele está fazendo tudo sozinho. Mas não era bem assim, porque nós vamos ver que tem outros elementos.
é até o 47. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Nós vamos guardar esse Maria Madalena aqui, porque no capítulo 20, quando nós estivermos tratando da ressurreição, é importante a Maria. Essa Maria, ela é fantástica nesse ministério de Jesus aí. Agora vamos para Lucas capítulo 23, 50 a 56. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo. Aqui ele o Lucas acrescenta outra qualidade, que ele, lá Mateus diz que ele era rico, era depois membro do Sinédrio, que ele era um homem bom e justo, e que ele esperava pelo reino de Deus. Que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Olha, de novo aqui ele dizendo que esperava o reino de Deus e que ele não tinha concordado com o desígnio dos outros de matar Jesus. A gente sabe que ele foi contra, foi voto vencido, tá? Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. 57, não é? Mas no primeiro dia... Não, está certo. Eu é que errei aqui. Agora João capítulo 38, capítulo 18, 38, 39. Perguntou-lhe Pilatos, que 18 é a verdade? não 19, Glênio. 19. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Você prestou atenção que esse texto aqui, ele vai falar, essa palavra era discípulo de Jesus ocultamente. Por medo. Essa versão traduz phobos como receio, mas é medo. Medo que tinha dos judeus. Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Marcos diz que foi ousadamente. Ele fez isto com... Pilatos então permitiu. Vamos ver o 39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Agora aparece esse outro cara aqui. Ele é uma pessoa também incógnita dentro desse ministério. Nicodemos é aquele homem que ele diz aqui, também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Ele ficou cognominado como homem da noite. Característica de medrosos, de pessoas que têm medo
de se expor, de se manifestar, que é cristão na empresa, mas ninguém sabe, os outros colegas não sabem. Aqui nessa igreja já aconteceu isto. Um dia, um rapaz veio aqui visitar a nossa igreja e chegou aqui e encontrou um outro que trabalhava com ele. E virou-se para ele e disse assim: você aqui? Ele disse: não, mas eu sou aqui da igreja. Rapaz, você nunca me falou do evangelho? E ele me contou isso com lágrimas, envergonhado. São aqueles que são cristãos, são discípulos de Jesus, mas que vivem de modo oculto. Nicodemos, vamos voltar lá para João 3, 1 e 2, para a gente ver um pouquinho aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Aqui a gente sabe que esse Nicodemos é um dos principais dos judeus. Ele era um fariseu, também do grupo do Sinédrio. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. É muito interessante que aqui ele faz ele reconhece que Jesus é mestre, é um rabi, mesmo não tendo estudado na escola rabínica dos fariseus, não ter passado pela escola tradicional, ele descobriu que ele é porque ele já estava seguindo Jesus de certo modo. Sabemos, ele não disse eu sei, usa no plural, que o assunto estava correndo lá no meio deles. Sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Reconhece que Jesus é um mestre e que ele não é um mestre qualquer, não é um mestre que recebeu um diploma na escola dos rabinos, mas é um mestre vindo da parte de Deus. E também reconhece que ninguém faz os sinais de que Jesus fazia se Deus não estivesse com ele. Naquela série lá do The Chosen, ele começa querendo expulsar o demônio da Maria Madalena lá no bairro vermelho lá da Galileia, que seria o bairro das meninas de programa, e aí ele tenta lá expulsar isso lá no coisa, mas é tão interessante, e o bicho só rosna lá de dentro, e o Nicodemos sai, ele sai com turíbalo e toda aquela coisa toda, aquele aparato em nome de Miguel, Ananias, Misael, Azarias, Sofonias. Ele saía em nome dos anjos e dos profetas e saiu como os filhos de Seva, porque demônio só obedece àquele que teve o poder de esmagar a cabeça dele. Esse é o nosso Nicodemos, mestre, mas era vamos seguir um pouquinho mais, só para ver uma coisa, que ele é ignorante. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Eu falei que Nicodemos era ignorante, mas ignorante das coisas espirituais. Ele era um homem sábio, ele era um mestre, mas ele não sabia nada das coisas espirituais. E ele vai fazer uma pergunta dessa, né? Eu não vou nem entrar no mérito dela, vamos lá para frente. Respondeu Jesus:
Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu só vou mexer aqui. Eu não sei, eu tenho conversado com alguns helenistas, alguns professores de grego, por que traduz nascer e não nascido, se o verbo é na voz passiva? É que aqui não dá para você ver, mas colocar a tradução é: se alguém não for nascido. Porque ninguém nasce. A netinha do Mário e da Cota, delivrada esta manhã, olha que eu fui buscar lá em Machado de Assis. Eu acho que é Coelho Neto, não é nem Machado de Assis. A delivrância é a pariscência. Dentro d'água, parto submarino, aquático. Não, ela não nasceu, ela foi nascida, ela foi expelida. Ninguém nasce, nós somos nascidos da carne e nascidos do Espírito. É Deus, na sua infinita graça, pelo Espírito Santo, que nos regenera e nos faz nascer ou ser nascidos de novo. E Nicodemos não conhecia nada disso, e mais um pouquinho, o que é, você vê que ele vai dizer o mesmo verbo, o que é? O que é nascido da carne é carne. E continua carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E continua Espírito. Aí... Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Isso aqui é outra coisa, para aqui. Isso é uma outra coisa aqui, que o tempo verbal aqui é uma coisa absolutamente necessária. É uma expressão defectiva do verbo que não tem uma tradução que dê a força. É uma realidade absolutamente necessária que você seja nascido de novo. Continua. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou de Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Entendeu? Tu és mestre, não compreendes essas coisas. E Jesus vai dizer assim: se eu falo das coisas, vamos continuar aqui. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemos era um homem, um professor, era um mestre, mas ele não sabia das coisas espirituais. Talvez aqui neste encontro com Jesus, ele tenha tido uma experiência com o Senhor. Talvez, nós não temos certeza, nem que Arimateia, nem que Nicodemos nasceram de novo. Mas pode ser que sim. Eu digo por uma razão simples, porque eles não são citados depois. A vida deles termina como coveiros. Eles só ficaram com o corpo. Não há. Tem um outro texto. A gente pode terminar esse aqui, porque tem dois textos aqui que são maravilhosos, o 13 e o 14, né? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Esse parêntese aqui, esse colchete aqui, é um colchete joanino, porque João escreveu isto bem depois, quando ele já tinha ressuscitado, estava no céu. Ele escreve:
Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que agora está nos céus, né? É uma forma de explicar. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Essa aqui é a explicação do que aconteceu lá no deserto, quando as pessoas eram picadas e que olhavam para a serpente de bronze e eram curadas. Aqui Jesus faz essa mesma alusão. Nicodemos é este homem que vai ter com Jesus. Eu ainda quero dar mais outro ponto aqui, João capítulo 7, verso 50. Só João fala de Nicodemos. Todos os 4 falam do José de Arimateia, mas só João fala do Nicodemos. Tudo que sabemos do Nicodemos vem do apóstolo João. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes. Aqui, algumas variantes textuais é o seguinte: a Bíblia foi escrita ou por copistas ou por ditado. Uns copiavam, olhavam, ou por ditado. Alguém ditava e tem alguns manuscritos que não tem e outros têm. Numa variante textual que diz assim: Nicodemos, um deles, isto é, dos saduceus, dos fariseus, que antes fora ter com Jesus à noite, perguntou-lhes. Aí ele diz: poderemos julgar um homem sem antes ouvi-lo? Vamos ler. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Ele foi muito nobre aqui, e parece que aqui ele já está com uma inclinação muito forte para receber o ensino de Jesus. Agora vamos voltar para João capítulo 19, o verso 38, e vamos ver aqui uma coisa. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Um vai de noite para se ocultar e o outro também tinha receio. Os dois são discípulos medrosos, tímidos, discípulos que não se expõem. Este, com medo dos judeus, também vinha ocultamente. Agora, na morte, eles aparecem. O versículo 39, então, diz: Nicodemos. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Aqui está uma coisa muito interessante. A Bíblia não fala se Nicodemos era rico, mas por isso aqui ele era rico. Fala que José de Arimateia era rico, mas aqui são 35 quilos de mirra e aloés. Eu tentei procurar achar, alguns dizem preço, mas é difícil, mas é uma pequena fortuna. Dá para comprar um carro desses carros famosos hoje. Para um sepultamento só por alguém que tem alguma
ou está movido por Deus para fazer alguma coisa que tem significado depois para a ressurreição. Vamos caminhar um pouquinho mais. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Agora aparece a palavra lençóis e não lençol. Faixas. Ele foi envolto em panos, em faixa no nascimento, e agora ele é envolto em ataduras com um preço muito grande de ungüentos preciosos. Os versículos, últimos versículos desse capítulo, ele está falando de discipulado secreto. Mas os discípulos secretos, eles aparecem em João capítulo 12, versos 42 e 43. Já vimos alguns discípulos secretos. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqui, olha, vamos voltar para lá. Ele diz muitos dentre as próprias autoridades. Estes dois eram das autoridades. Nicodemos e Zé de Arimateia, eles eram do Sinédrio. Mas aqui ele não diz dois, diz muitos. Dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Mas, por causa dos fariseus, havia um problema no STF de lá. Tinha alguns de um partido, outros de outro, olha lá. E não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Uma pessoa que era expulsa da sinagoga, ela não podia comprar, ela não podia fazer o casamento dos filhos, ela não podia ter vida pública. Vis altessunt incipientiae mores. Traduzido. Em breve nós vamos passar por isso, por essa escuridão das trevas. Se não tomarmos tenência. Aqui nós encontramos dois discípulos ocultos. Não sabemos muita coisa mais sobre estes dois homens, mas o que sabemos é muito significativo. Sabemos que eles eram ricos, eram proeminentes. Ambos eram membros do Sinédrio. Eles acreditavam em Jesus, pelo menos até certo ponto, embora não possamos dizer com toda a segurança de que eles nasceram de novo. Nicodemos confessou no início do ministério de Jesus, Jesus era mestre vindo de Deus. Mas o medo o impediu de vir a Jesus abertamente naquela ocasião. Ele é chamado de o homem da noite, fato que João reitera todas as vezes que menciona. Também o afastou de Jesus durante o seu ministério terreno e se manteve em silêncio, enquanto Jesus estava sendo condenado e crucificado. Nós não sabemos se ele foi contra, ele está em silêncio na Bíblia. O que foi contra foi José de Arimateia. José de Arimateia é descrito também como um discípulo de Jesus, um membro proeminente do Sinédrio, que estava esperando o reino de Deus, um homem bom e reto.
Dizem que ele não consentiu com a decisão dos que o condenaram. No entanto, os protestos de José foram aparentemente silenciosos. Não podemos dizer se ele foi convertido ou não. Ele pode ter sido, assim como Nicodemos, mas não há evidências no texto. Nenhum deles é mencionado posteriormente no Novo Testamento, nem em qualquer documento dos pais da igreja. Os outros evangelistas, como dissemos, não se referem a Nicodemos. Na verdade, eles nunca o mencionaram. Ele é caracterizado aqui por sua primeira vinda a Jesus à noite, e ele traz uma oferta muito cara que faz a gente pensar. Por que 35 quilos de tão caro para um sepultamento? Nós temos em 2 Crônicas 16:14, o sepultamento de Asa, o rei Asa, e tem uma coisa muito cara também aqui no sepultamento de rei Asa. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram dessas coisas. Talvez Nicodemos esteja se referindo, fazendo um gesto de que Jesus de fato era rei, como o rei Asa e como os outros reis. Há um reino, porque Jesus, quando falou para ele, logo em seguida disse assim: na verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pode ser que ele estivesse vendo aqui uma possibilidade de que Jesus seria um rei e ele estaria prestando essa homenagem. Enquanto os discípulos de Jesus fugiram, 2 discípulos de Jesus, ainda que ocultamente, ainda que secretos, se apresentam. Agora, quando eles não tinham nada a ganhar, afirmando sua conexão com Jesus, eles vieram à tona. Eles não tinham nada, eles só têm agora um corpo. Mas será que tem alguma coisa por trás disso? Estes homens deram a Jesus um sepultamento digno, de acordo com o costume judaico. Um embalsamamento, não como os egípcios, mas um embalsamamento muito caro. E eles prepararam aquilo muito apressadamente, porque Jesus morreu às 3h, e antes do sol se pôr, ele tinha que estar enterrado. Porque o dia judaico começa da noite para o dia. Noite e dia. Na verdade, agora vocês vão entender por que eu falo às vezes. Jesus foi enterrado no final do dia e passou a noite do sábado, na tradição antiga, no sepulcro. Se ele morreu na sexta, a noite seguinte é do sábado. Sábado à noite
Sábado de manhã, um dia. Domingo à noite, ele ressuscitou? Uau! Não dá. Ah, não, mas é em 3 dias. Uau! Mas não dá também. Porque também era como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vocês vão ter que estudar isso e concordar com o velho aqui, que Jesus morreu foi na quinta-feira. E que a sexta-feira era o sábado do jubileu, o grande sábado de domingo passado. O grande sábado da libertação. Os 2 dias formavam o grande sábado. Ali eles tiveram que fazer a coisa muito rapidamente. E havia, diz aí o verso 40... Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Eles correram ali. José de Arimateia e Jesus, e Nicodemos. Eles enfaixaram Jesus e puseram 35 quilos de uma mistura de pó com resina. Cobriram todo o corpo dele. Aquele pano foi encharcado e virou um casulo. Isto é importante, porque isto aqui, domingo que vem nós vamos ver, é o que deu a João a condição de crer na ressurreição de Jesus. Vamos olhar isso com mais detalhe domingo que vem. 41 para terminar aqui, 41, 42. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Somente João menciona o jardim, bem próximo ao local da execução. João realmente diz que estava, e diz assim, o versículo diz, no lugar onde Jesus fora crucificado. No local. O único local que dá a impressão é o Jardim de Gordon, lá em Jerusalém. É o único que tem um jardim próximo do Monte Calvário. O túmulo é descrito como novo, que ninguém havia sido colocado nele. Os túmulos eram comumente escavados em rochas sólidas e fechadas com pedra. Pedra na boca corria num sulco e terminava logo na abertura. Essas tumbas eram caras, muito caras. Por isso, Isaías diz, capítulo 53, versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Esse é muito interessante, que essa expressão, perversos, uma versão inglesa diz com os culpados de pecado. Designaram-lhe a sepultura com os culpados do pecado, mas o rico esteve na sua morte. Talvez se referindo mais a José de Arimateia. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca.
Aqui nós temos ele sendo cuidado no seu sepultamento, porque ele carregou os nossos pecados e estava sendo homenageado ali com a riqueza do mundo, aquele que, sendo dono de tudo, se fez pobre, para que na sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. No verso 42, só para terminar aqui, havia necessidade de pressa. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. E acabou. Acabou nada. Primeiro, a encarnação. Segundo, a cruz. Terceiro, o sepultamento. Para poder ter evangelho, tem que ter ressurreição. E a ressurreição não é de Jesus. Não foi Jesus que ressuscitou. A encarnação tem a ver com o Espírito Santo. O ministério de Jesus da cruz tem a ver com Jesus. O sepultamento de Jesus tem a ver com discípulos ocultos. E a ressurreição de Jesus tem a ver com o Pai. É mistério do Pai. É o grande mistério da salvação. Aí o Evangelho se completa. Desde que Cristo entrou nesse mundo, entrou o Evangelho para salvar você e a mim. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente em Jesus. Vou relembrar aquele professor da universidade aqui, professor de Direito, que me convidou para fazer uma palestra. Depois que eu fiz a palestra sobre a singularidade de Jesus, ele virou para mim e disse assim: Pastor Glênio, eu pensei que o senhor fosse um homem mais evoluído. O senhor é muito quadrado. O senhor acha que só Jesus tem a salvação para a humanidade? Disse: olha, eu quero agradecer o elogio que você me deu. Na verdade, quadrado é uma posição boa, porque quadrado não rola. Você se alimenta com muitas coisas. Você come frutas, você come verduras, você come carne, você come legumes, você come de muitas coisas. Você também pode matar a sede com muitas coisas. Você mata a sede com água, você mata a sede com leite, você mata a sede com cerveja, você mata a sede com muitas coisas. Mas você só respira com ar. Não existe outro jeito de respirar. Eu sou radical, porque não existe outro meio de salvar a não ser por Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque nenhum teve uma encarnação sobrenatural. E se você não crê na encarnação de Jesus Cristo, você não vai explicar quem foi Jesus Cristo. Um homem que nunca ninguém achou defeito nele. Renan tentou cavucar todos os defeitos da vida de Jesus, e lá no meio do livro dele, provando que Jesus não era Deus, ele disse: Rabi de Nazaré, se tu não és homem, se tu não és Deus, homem também tu não és. Porque ele é perfeito, só uma encarnação divina. Segundo, nenhum foi para a cruz em favor de gente que não presta. Porque pode ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas ir para morrer por um cara como eu, você eu não posso dizer, mas gente que não presta, como Nietzsche, eu, Hitler, Bolsonaro,
Que não prestamos? Que é isso? É o maior fascínora da face do Brasil? É assim que se descreve a natureza humana? O que é a natureza humana? E Jesus assumia essa natureza? Isso é de assustar. Essa é a obra maior que existe do Filho. E a obra mais covarde que tem foi o sepultamento de Jesus pelos seus discípulos, que largaram o corpo lá e se esconderam com medo. E aqui eu termino. Onde você vai estar nessa circunstância que o Brasil está passando? Na covardia? Você depois não vai dizer assim: não me avisaram. E agora? Eu espero a ressurreição. Um novo céu e uma nova terra. Mas a ressurreição, domingo que vem, nós vamos conversar sobre ela. Nosso Pai, dá-nos a graça de não sermos omissos e não sermos pessoas que vivem como os gansos de Kierkegaard, dando améns, mas vivendo sem comprometimento com este mundo. Faze-nos sal e faze-nos luz para proclamar o teu evangelho, para defender os princípios do teu evangelho. Não nos permita ser indolentes e lenientes com aquilo que fere o caráter de Jesus. Pai, levanta a tua igreja nesse tempo, para que seja uma igreja comprometida com o teu evangelho. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.